Aleluia. Louvado seja Deus. Deus é tremendo, amado. Deus é maravilhoso. É interessante que quando eu estava já me recuperando, eu estava um pouco melhor, meu marido disse para mim: amor, eu sempre fui motoqueira, eu sempre gostei de moto. E ele disse: você está sofrendo muito, vindo de ônibus, está demorando demais, eu vou comprar uma moto para você. Eu não sei quem é mais louco, eu. Aí eu disse: mas de uma moto, não sei se eu dou conta. Ele dá. E aí ele foi lá, eu tinha uma Titane, né, dei pro meu filho, ele foi lá, comprou uma para mim. É toda igual Bi, sabe? É a Cimerá, né, que chama. E aí, amados, era engraçado. O poder de Deus. E aí a moto chegou novinha, belezinha. E aí ele falou: vai dar uma voltinha no quarteirão. Aí eu subi na moto, fui dar uma voltinha no quarteirão, 10 por hora, andando. Eu brinhosa, tá bom, vou. Aí à noite eu tinha um compromisso lá na comunidade cristã. Estava vendo um pastor ministrar e eu queria muito ouvir a palavra. E o meu marido, ele falou assim: amor, eu não vou poder ir, te levar. Você vai de moto? Eu vou de moto. Ai, querido. Aí eu peguei a moto para sair. E a hora que eu acelerei tão rápido que eu bati direto no pilar da minha casa, da varanda. Aí meu filho saiu correndo: mamãe, você tá arrumando? Eu falei: eu ainda não tô vete ainda. Mas mesmo assim, amado, eu peguei a moto e saí lá do Ribeirão Verde, fui lá na comunidade cristã de moto, fui e voltei, e até hoje não largo ela. Porque o Senhor, muitas vezes, Ele quer realmente que nós temos fé. E às vezes a gente fica tão temeroso com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, e a gente impede o agir do Senhor. Amado, não impede o agir do Senhor na sua vida. Tenha fé, o Senhor vai fazer. E aí, então, passou alguns dias que eu já estava dirigindo, e eu peguei os materiais da escolinha aqui e fui levar para tirar xerox que as meninas precisavam, e nós ainda não tínhamos os xerox aqui na igreja. Ele pegou aquela planilha para tirar xerox, só atropelado. Ai, gente, aí chegou aqui, ó, na mão de Ana, eu fui atravessar, não sei de onde surgiu um motoqueiro. Ele me jogou 3 metros longe. Aí eu machuquei o braço, não fraturei, mas machuquei a perna novamente. Aí fiquei mais uns dias na cadeira. Aí eu não tinha mais cadeira de roda, peguei uma cadeira de escritório e andava com aquela cadeirinha. É muito lindo, a gente de Deus. Aquilo que Deus faz é tremendo. E se eu fosse contar tudo que Ele fez na minha vida, eu ficaria aqui, ó, horas e horas. Eu estou risada porque eu vejo Deus em todos os minutos na minha vida. Eu vejo Deus agindo em cada detalhe. Em cada detalhe.
Senhor faz, o Senhor tem feito. O Senhor é maravilhoso. Amém? Então vamos lá. Hoje é um dia especial, Dia dos Pais. Eu vou ministrar rapidamente, porque eu já tomei um tempão aqui. Alguma coisa que o Senhor colocou no meu coração para estar falando para vocês. A palavra não é só dirigida aos pais, mas ela é dirigida a todos nós. Embora o tema seja atitudes que definem um grande pai, mas para você que não é pai, nós podemos mudar. Atitudes que definem um grande homem ou uma grande mulher de Deus. Amém? O texto está lá no Lucas 8, 40 e 42. Aleluia. E diz assim: e eis que chegou um homem chamado Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Amém? Diga comigo, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Nós vemos aqui, queridos, ali Jesus, no meio da multidão que o esperava. Ele havia saído de Gadara, estava voltando, e ali havia um monte de pessoas, um monte de homens e mulheres à sua espera, e um pai, então, aflito, ele se destaca entre a multidão. E aqui eu paro para perguntar para você: nós temos nos destacado em meio à multidão? O Senhor está à procura de homens e de mulheres que se destacam, mas não é se destacar pela beleza, pelas vestiduras, pela imponência, não, mas é se destacar com humildade, é se destacar chamando a atenção do Senhor. E aqui esse homem, ele se destaca quando ele chama a atenção do Senhor em meio àquela multidão. E como ele se destacou? Diz a palavra que Jairo, querido, era um homem importante. Jairo não era qualquer um. Jairo era um homem conhecido, era um homem que as pessoas temiam, era um homem que tinha um cargo elevado, mas no momento que ele precisou, ele não se importou com a postura, ele não se importou com o dinheiro, ele não se importou com aquilo que ele tinha, com a posição que ele tinha. Mas a palavra de Deus diz que ele se humilhou aos pés do Senhor. Quando nós vemos no versículo 41, nós vemos Jairo correndo e se prostrando aos pés de Jesus, rogando-lhe, ou seja, pedindo a bênção, suplicando a bênção. E
E o que o Senhor quer falar para nós nessa noite, querido, é que nós precisamos se humilhar diante dele. Todos nós precisamos das bênçãos do Senhor. Quem não precisa? Todos nós precisamos. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Mas muitas vezes nós não buscamos no lugar correto. Muitas vezes nós recorremos a lugares que não tem nada a ver. Zairo poderia ter recorrido a outros lugares. Zairo poderia ter recorrido às autoridades, porque ele era uma autoridade. Mas naquele momento, a única coisa que ele quis, que ele entendeu, que ele precisava, era se prostrar aos pés do Senhor com humildade. Era estar diante do nosso Deus, porque o nosso Deus é o nosso recurso, é a nossa força, é o nosso amparo. A filha de Zairo estava morrendo e Mateus de casa já estava morta. Mateus relata que quando Zairo chegou, ela já estava morta. Mas aqui Lucas, ele estava em conta diferente. Mas no final, ela morre do mesmo jeito. Tá? Então, eu creio que Mateus só encurtou, né, o texto aqui. Mas Zairo, querido, com humildade, ele recorreu ao Rei dos Reis. Ele recorreu àquele que podia fazer algo por ele. Ele largou a sua filha em casa. Ele largou a sua mulher chorando em casa. A palavra de Deus diz que algumas pessoas já estavam na porta de Zairo, da casa de Zairo, chorando pela menina. Mas Zairo foi buscar a solução. E aqui o Senhor fala para você, pai, fala para você, mulher, homens e mulheres grandes. Não são os que mandam mais alto, os que gritam, mas são aqueles que se curvam diante do Senhor. Aleluia. Você quer a bênção para a tua casa? Você quer a bênção para a tua família? Você quer uma família feliz? Uma família onde haja paz? Uma família onde há cura do Senhor? Uma família restaurada? É aos pés do Senhor. Fora dos pés do Senhor, você não terá. Fora da presença do Senhor, iremos passar por turbulências. Porém, nós também passamos, mas com a presença do Pai, buscando a sua face, buscando a resposta, buscando alternativas. A palavra de Deus em Isaías diz: buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Essa palavra para mim, essa palavra para você. Nós precisamos buscar o Senhor em todos os momentos da nossa vida. E é com humildade, é se prostrando, é adorando. E quando eu vejo isso, eu lembro de Davi. Quando o Senhor disse que o filho dele ia morrer, Davi era o rei. Era o cara. Aí Davi então
prato. Ele para de comer e ele começa a duplicar pela graça, pela misericórdia do Senhor. Para quem está marcando, está lá em 2 Samuel 12:16, tá? E ele começa então a suplicar: Senhor, sara o meu filho, Senhor, liberta o meu filho, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu que pequei, ele não tem nada com isso. E os guardas olhavam Davi daquele jeito, os guardas ficavam: meu Deus, nosso rei é assim. Mas aí, querido, algo tremendo acontece. Algo que eu acho lindo acontece. E que muitas vezes nós não fazemos. Muitas vezes nós não praticamos. O rei se humilhou diante do Senhor por uma semana em jejum, por uma semana chorando, por uma semana no chão. Mas o Senhor levou o seu filho. E aí, quando o Senhor leva o filho dele, no lugar dele brigar, no lugar dele chorar, no lugar dele questionar o Senhor, ele salta, toma um banho, coloca suas vestes reais, pede para ser servido dos manjares. E aí os guardas ficam se questionando: mas como? Como? A gente estava com medo de falar que seu filho morreu porque você estava daquele jeito. E aí olha a frase que ele diz, amados. Aleluia. Lá no versículo 22, no capítulo 12, ele diz assim, ó. Ele diz para os guardas: sim, respondeu Davi, enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei, porque o Senhor poderia ter pena de mim e não deixar ele morrer. Mas agora ele está morto. Por que jejuar? Será que eu poderia trazê-lo de volta? Não. Mas um dia eu irei para o lugar aonde ele está. Porém, ele nunca mais voltará a mim. Tremendo, querido. No meio da dor, no meio do desespero, no meio da angústia, ele entendeu que quem faz é Deus. Ele entendeu que o melhor estava com Deus. Ele entendeu que ele não precisava mais ficar chorando, pedindo, porque um dia ele estaria com seu filho na eternidade. Ele se humilhou. Ele buscou. E o Senhor deu o melhor do Senhor. Ó, pastor, mas dá o meu filho, é o melhor do Senhor. É o melhor do Senhor. O Senhor tem sempre o melhor dele para mim e para você. E a canção que nós cantamos: se ele tiver é Deus, se ele não tiver, ele continua sendo Deus. E Davi entendia perfeitamente. Mas o importante foi que ele buscou. O importante foi que ele se humilhou. E o Senhor quer falar para mim e para você nessa noite, que independente do que ele fazer, você e eu precisamos nos humilhar
diante do Senhor. Precisamos estar aos pés do Senhor. Precisamos levar as nossas necessidades diante do Senhor. Quer ser um grande pai? Quer ser um poderoso paizão, como está lá na frente? Se humilhe diante do Rei dos Reis. Busque alternativa em Deus. Busque, querido, em Deus. É Ele quem faz. É Ele quem dá. É Ele quem realiza. Nós precisamos aprender a liderar a nossa família, reconhecendo que o maior socorro é dele. Pastora, mas temos que trabalhar? Não. Temos que trabalhar para dar água para os passarinhos. Amado, você trabalha porque Deus te dá saúde, porque Deus te dá emprego, porque Deus te dá disposição. É Ele. Agora, quando um pai, quando um homem e uma mulher de Deus pede a direção espiritual do Senhor, reconhecendo que o socorro dele, aí, amado, ele faz acontecer. Entenda, nós precisamos entender a vontade do nosso Deus, que não acontece da maneira que Deus quer. A minha vontade, ela nem precisa Covid. A minha vontade era chegar aqui e falar, tem a pandemia, mas eu não peguei. Mas a vontade do Senhor foi que eu passasse pelo vale do sombra da morte, para que eu pudesse testemunhar aquilo que Ele realizou na minha vida, para que a minha fé fosse acrescentada e para que eu entendesse que eu e a minha família dependem totalmente dEle. Muitas vezes as coisas não acontecem da maneira que você quer, mas ela acontece da maneira que Deus quer, porque Ele está no controle de todas as coisas. Ele estava no controle naquele momento. Lá Ele estava ali, aos pés dele, uma multidão cercando. Vai ali, aos pés do Senhor, rogando pela filha que estava doente em casa. Quer ter um homem e uma mulher com grandes atitudes, nós precisamos amar. Jairo amava a filha dele. Pastora, mas aí é fácil, né? Era filha. Mas muitas vezes, querido, nós não amamos como devemos, mesmo sendo filho, mesmo sendo da família. Nós, homens, temos a mania de amar, como eu vou dizer aqui, se você me tiver algo de bom, né? Se você me obedecer, se o meu filho for um bom filho, mas se ele for um mau filho, eu nem falo que tem um filho. Como nós temos amado. Jairo amava a filha dele. Jairo, naquele momento, querido, ele poderia ter ido beber com os amigos. Tem muita gente que faz isso. Está com um problema em casa, vai se refugiar na cachaça. Está com um problema em casa, vai se
doente mesmo. O que eu posso fazer? Mas não, ele queria a solução para a filha dele. E ele correu para onde? Aos pés do Senhor Jesus. Para onde você tem que ser refugiado? Quando a sua família precisa de você. Para onde você tem que ser refugiado? Quando os teus filhos precisam de você. Mas você quer ser chamado de super-herói? É gostoso, né, Pastor Márcio? Hoje minha neta estava lá em casa e ela falava assim pro meu filho: ai, papaizinho lindo, que meu herói. Que meu herói, papaizinho lindo. Que delícia. Talvez quantos de vocês já ouviram isso? Mas aonde você tem buscado o teu refúgio? Aonde você tem buscado a tua bênção? Jairo não te prestou, mas ele amou, ele te prostrou, ele te humilhou. Às vezes filhos vêm na casa de Deus, criança, adolescente, mas os pais não vêm. Quantas vezes os filhos convidam os pais para vir na igreja e os pais não vêm, mas eles querem ter o super pai. Eles querem ter o bambambam da história, mas não busca no Senhor. Homens, eduquem seus filhos na presença do Deus Altíssimo. Traga-os para a casa do Senhor. Ensina a palavra em casa. Ensina o que é certo. Isso é amor, amado. Isso é amor. Não é só falando sim, 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 sim. Tem muitos que não estão presentes. E aí sabe o que fazem? Traz docinho, traz balinha, traz um lacinho, traz o boné, para suprir a necessidade física. Seu filho não precisa de presentes. É bom ter, mas seu filho precisa de você. Quer ter um super-herói? Seja pai presente. Seja pai que ama. Seja pai que se humilha diante da presença do Senhor. Aí então você será esse super-herói. O 42 diz, no verso 42, porque ele tinha uma única filha, cerca de 12 anos, que estava à morte. Jairo não se acomodou, mas pelo amor da sua filha, ele resolveu agir, ele procurou ajuda, ele procurou alguém que podia. Ele não terceirizou responsabilidade. Ele poderia falar para a mãe: ó, mãe, vai lá atrás de Jesus, diz que ele cura. Eu não posso, eu sou um homem, né, com cargo elevado. Eu não posso me humilhar assim na frente dos outros. Vai lá, mulher, vai
Deus colocou na sua mão. Eu vou mudar aquilo pelas olhas preciosas que Deus lhe deu, que são os seus filhos, herança do Senhor. Salmo 127:3 diz: os filhos são herança do Senhor. Amém? Sejam pais que amam de verdade, que se movam com compaixão, aleluia, que tomam decisões baseadas na palavra do Senhor. Aprenda a dizer não quando não é de Deus, querido. Aprenda a dizer não naquilo que não agrada ao Senhor. Ensina o teu filho. Nós temos Josué que vivia ali no meio de um povo que estava totalmente se desviando da palavra de Deus. E ele pega a palavra e diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele tomou posição. Estava vivendo ali no meio de idolatria, o povo se desviando, fazendo que vem sem dia. Mas ele, como sacerdote, ele se posiciona e diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque ele não queria bênção só naquele momento, mas ele sabia que agradando ao Senhor, ele traria bênção para a eternidade. Ele estaria com os filhos na eternidade. Muitas vezes ele fala que ama tanto, que ama tanto, que ama tanto, mas não preparamos os nossos quinzinhos, as nossas joias preciosas, para morar conosco na eternidade. Aleluia. E nós precisamos, querido. Eu quero morar na eternidade com os meus filhos. Eu quero morar na eternidade com a Manuela. Eu quero morar na eternidade com a Alice, com o Caleb, com o Luiz, com o Ben, com a minha irmã, com o Cepeu, com você. Mas nós precisamos preparar-nos para a eternidade. E hoje o mundo está nos dando tantas mãozadas, onde tudo é permitido. E muitas vezes nós temos aceitado o tudo que o diabo tem nos oferecido, quando na verdade o Senhor nos oferece algo maior do que aquilo que o diabo nos oferece. O diabo não oferece nada aqui, querido. O que é prazer hoje? E ele no sol, não está a noite inteira e no outro dia está com dor na lombar, enche a cara e no outro dia vomitar espuma. Mas o Senhor não dá alegria para a eternidade. O Senhor nos dá vida e vida em abundância. E nós, homens e mulheres, precisamos instruir os nossos filhos para essa eternidade. Aleluia. Que muito em breve chegará a nós. Amém? E por último, aleluia, atitudes que definem uma grande mulher, um grande homem. Ele é perseverante. Nós precisamos perseverar. Lá no versículo 50 de Lucas,
Diz, o Senhor demorou para chegar na casa do Zairo, porque uma multidão cercava. No meio do caminho houve milagre, e Jesus teve que parar para alcançar o perdido. Oh, aleluia! Para trazer a salvação, para trazer a libertação, para trazer a cura. E demorou para chegar. E aí então o empregado de Zairo com ele falava: olha, não incomode mais o mestre, porque a sua filha morreu. Não tem mais o que fazer. Mas Zairo estava ali. E o Senhor olha para ele e fala: creia. Creia somente. Não tenha medo. Não tenha medo. Creia. E a salvação virá sobre ela. Hoje o Senhor fala para mim e para você: creia, creia, seja perseverante. Ainda que os médicos dizem não tem solução, não tem saída, creia. Ainda que seu filho esteja nas drogas, creia. Seu filho esteja preso, creia, porque Deus pode libertar ele lá dentro. Aleluia. Deus tem homens e mulheres que vão a presídios, que vão na FEBEM, que vão nas casas solares, que anunciam o Evangelho, que anunciam a salvação. Creia. E Zairo creu. Ele escolheu acreditar que o Senhor iria fazer. Você pode escolher, querido. Nós podemos escolher ser perseverante ou desistir. Eu poderia ter escolhido ficar numa cama. Porque tem pessoas que se entregam. Tem pessoas que ficam doentes falando: oh vida, oh céus, oh barco, o Senhor me deu isso, estou para me cumprir. E às vezes não crê, às vezes se entrega. Eu lembro quando o médico me deu depressão, amado. E meu marido chegava, eu estava chorando. Meu marido chegava, eu estava chorando. E o médico me passou remédio para depressão. E um dia sentadinha na minha cadeira lá fora, chorando, depressiva. Eu me levantei para tomar o remédio. E naquela hora, o Espírito Santo falou comigo: Glória a Deus. você não crê? Você vai continuar sentada? Ou você vai se posicionar como filha de Deus? E naquele momento eu peguei os meus remédios, joguei fora e disse: nunca mais eu vou tomar. E daquele dia meu marido nunca mais me viu chorar por depressão. Porque quando vinha, eu orava e falava: Espírito Santo de Deus, eu sou tua. Espírito Santo de Deus, eu não aceito. Espírito Santo de Deus, eu creio na cura. Aleluia. Eu creio que ela é completa. O Senhor pode fazer. Mas eu perseverei. Eu persevero até hoje. Eu persevero até hoje, porque ainda tem sequelas.
Porque no meio da intubação, eu tive 2 AVCs. Então talvez vocês dizem que quando me ver subir aqui, toda torta. Não é o salto, não é o vestido, porque eu ainda não consigo subir uma escada bonitinho. Mas um dia eu vou conseguir. Aleluia. Eu ainda uso uma fraco. Às vezes a minha voz nem sai direito. Talvez eu converse com você, você não entende. Porque às vezes a fraca que eu não sabe. Mas eu creio que eu ainda vou tirar ela. Porque eu estou no processo. Amém? Eu estou perseverando. E o Senhor não faz a obra incompleta. A obra do Senhor é completa. Amém, querido? Que Ele começou e termina. E o Senhor chega na casa do bairro. E Ele diz: a menina não morreu. Glória a Deus. Ela está aqui apenas dormindo. E ele sobe, pega os seus discípulos, 3 dos seus discípulos, pega o pai e a mãe, e sobe. E ele dá uma ordem: menina, levanta-te. O Senhor te dá uma ordem hoje, amado. Mulher, homem, levanta-te. Levanta-te. Eu tenho para você. Eu tenho vida. Eu tenho provisão. Levanta-te. Erga-te. E aquela menina então levantou. E o Senhor falou: deixe comer. Amém, querido? Esse é o nosso Deus. O Deus da provisão. Quer ser um homem e mulher que agrada ao Senhor, se humilhe, ame e persevere, porque a vitória o Senhor já entregou para você quando Ele morreu na cruz do Calvário. Amém. Aleluia. Feche os teus olhos. Aleluia. Aleluia. Crianças vão montar aqui em cima?